Olá, estudante! Eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje é assédio sexual, moral e tráfico humano. É um assunto muito delicado, gente, né? É preciso tratar esse assunto com muita seriedade. Se encaixa dentro dos critérios de violação dos direitos do homem, né? Se encaixa dentro desse critério. É um dos mais importantes temas debatidos na atualidade. Países na Europa praticam esse tipo de crime, digamos assim. Aqui no Brasil também é muito frequente. Vez ou outra a gente assiste nos jornais, nas notícias, de uma forma geral, assuntos referentes a assédio sexual, assédio moral e tráfico humano, tráfico de pessoas, tá? Então, vamos ao nosso assunto? Aqui está o nosso tema, assédio sexual, moral e tráfico humano. Temos 3 imagens aqui que demonstram isso, mas nós vamos logo de cara ao conceito, tá, gente? O que é assédio moral? A ONU, por meio de suas diversas agências, define assédio moral como a exposição a situações humilhantes e constrangedoras, repetidas e prolongadas, que atentam contra a dignidade e a saúde mental da vítima. E aqui nós temos uma charge, né? Eu trouxe uma pequena ilustração para vocês, que mostra um exemplo de assédio moral. Palavras que definem assédio moral, quando a pessoa sofre algum tipo de humilhação, de alguma autoridade, né? Autoritarismo, a pessoa se impõe. O isolamento, pressão, ameaça. E aí na charge está dizendo assim: e não esfregue o nariz no meu dedo quando for falar comigo. A gente está vendo que não é o rapaz que está sofrendo essa humilhação que está esfregando o nariz, né? É o patrão aí, né, com esse comportamento autoritário é que está fazendo isso, né? Muitas vezes isso acontece, gente, no ambiente de trabalho, né? O assédio moral, o assédio sexual, ele ocorre em vários ambientes sociais. Pode ocorrer nos grupos sociais, na associação, na cooperativa, no grupo de mulheres, né, onde tem homens envolvidos geralmente. Geralmente são homens que praticam, mas isso acontece também dos dois lados, tá? Tanto do lado masculino como no lado feminino, né? Entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e homens e de mulheres para homens também, tá? E ocorre na igreja, na escola, em um ambiente de trabalho, em alguma secretaria, em algum órgão governamental. Então é um assunto sério, delicado, muito importante e deve ser tratado sempre com muita seriedade. Continuando. Tipos de assédio moral. Existem 3 tipos de assédio moral: o vertical, o horizontal e o ascendente. Vamos primeiro ao vertical. É quando o assédio parte de um superior hierárquico em relação a um subordinado. É muito parecido com o que nós vimos aqui na charge, né? Olha só, nós temos um chefe, digamos assim, né? Praticando o assédio moral a um subordinado. Então, esse é o tipo de assédio vertical, quando o assédio parte de um superior hierárquico em relação a um subordinado. O segundo tipo de assédio é o assédio horizontal, o assédio moral horizontal, quando o assédio ocorre entre colegas de trabalho no mesmo nível hierárquico. Então, é quando um colega de trabalho pratica essa agressão com outro colega de trabalho. Já o ascendente, o terceiro tipo de assédio moral, é o ascendente, quando o assédio parte de um subordinado em relação a um superior hierárquico. Então, pode acontecer, aqui nessa imagem, eu estou trazendo de volta, que é para ilustrar a explicação. Pode acontecer não só do patrão para o empregado, mas pode acontecer do empregado com o patrão também, tá, gente? Então, são esses os 3 tipos de assédio moral que existem: o vertical, o horizontal
e o ascendente. Vamos falar agora um pouco sobre assédio sexual. Vamos ao conceito de assédio sexual. Segundo a ONU, gente, a ONU é a Organização das Nações Unidas, tá? Ela define, ela reconhece o assédio sexual como qualquer conduta de natureza sexual não desejada, que pode incluir contato físico, verbal ou não verbal, com o objetivo de ofender, intimidar ou constranger a vítima. E aqui nós temos uma imagem ilustrando, né? A pessoa já está tocando no corpo da outra, né? Isso representa, isso configura assédio sexual. Formas de assédio sexual. Temos o assédio por intimidação, assédio por chantagem, assédio por contato físico, assédio por palavras ou gestos, assédio por imagens ou mensagens. Vamos a eles. Primeiro, assédio por intimidação. Cria um ambiente de trabalho ou estudo hostil, intimidativo ou humilhante. Segundo, assédio por chantagem. Exige favores sexuais em troca de benefícios ou para evitar prejuízos. Terceiro, assédio por contato físico. Toques, beijos, abraços ou carícias não desejadas. Isso aqui se configura uma forma de assédio sexual. O quarto, assédio por palavras ou gestos. São insinuações, comentários, piadas ou cantadas de conotação sexual. E o quinto é o assédio por imagens ou mensagens. A exibição de conteúdo pornográfico, envio de mensagens ou imagens com conotação sexual. Essa última aqui, gente, assédio por imagens ou mensagens, ela é bem comum atualmente devido ao advento da tecnologia. Então, às vezes as pessoas caem em golpes, né? Às vezes as pessoas se expõem nas redes sociais de uma forma que vai denegrir a imagem da pessoa e ela passa a sofrer ameaça com aquele tipo de coisa. Às vezes um casal termina um relacionamento e fica ali resquícios da intimidade dos dois e a pessoa utiliza disso para intimidar a outra pessoa. Isso é crime, né? E isso é muito comum nos dias atuais porque o advento da tecnologia ajuda com que isso ocorra, com que isso aconteça. Continuando. Vamos falar agora de tráfico de pessoas. É o nosso terceiro conceito da aula. Nós já vimos assédio sexual, assédio moral e agora vamos falar de tráfico humano. A Organização das Nações Unidas define tráfico de pessoas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo a ameaças ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. Então aqui está a definição, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre o que é o tráfico de pessoas. É o transporte de pessoas para esses fins. Nós temos na história do Brasil uma história de tráfico de pessoas muito forte, né? Entranhado na nossa história e nada vai apagar isso. Daqui a 100 anos, 200 anos, já tem mais de 300 anos que isso já aconteceu, é a escravidão, né? A escravidão no Brasil foi baseada no tráfico de pessoas da África para o continente americano, não só para o Brasil, para a colônia espanhola, para a colônia inglesa também, né? Isso se configura tráfico de pessoas, é o transporte de pessoas. Só que hoje, na atualidade, os fins mudaram. Naquela época, era para o trabalho forçado. Hoje, nós vamos conhecer os motivos, principalmente para a questão de abuso sexual, né, com mulheres, para trabalharem como prostitutas,
tráfico de pessoas para retirada dos órgãos, para vender os órgãos, né? Então, são alguns dos motivos que nós vamos conhecer agora. Vamos lá. Elementos do tráfico de pessoas. Primeiro de tudo, nós temos o ato. O ato. Recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas. Esse é o ato do tráfico. Meios. Que meios são utilizados para que isso ocorra? Ameaça ou uso da força, coerção, abdução, fraude, engano, abuso de poder ou de vulnerabilidade, ou pagamentos ou benefícios em troca de controle da vida da vítima. Esses são os meios. O objetivo, os principais objetivos para o tráfico de pessoas: exploração sexual, trabalhos análogos à escravidão, submissão à servidão, adoção ilegal e remoção de órgãos. Essa remoção de órgãos a gente vê muito em filmes, né, gente? É comum a gente ver nesses motivos o transporte de pessoas, o tráfico de pessoas para a retirada dos órgãos para vender para as pessoas que têm necessidade. Pessoas ganham muito dinheiro com isso, fazendo esse tipo de coisa. O pior é que a maioria das vítimas nem sabe que está sendo traficada para aquele tipo de coisa, né? Outra coisa que a gente vê muito nos filmes, novelas, séries, é o tráfico de pessoas para trabalhar como prostitutas, né? Na prostituição, principalmente nos países do leste europeu. Isso é muito comum nos dias atuais. Continuando a nossa aula, nós temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, que recebem essas denúncias, tá, gente? Então, se você conhece algum tipo de pessoa que pratica esse ato criminoso, o tráfico humano, você denuncie, diz que 100. 100 é o número que recebe essa denúncia, tá bom? O Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas é comemorado no dia 30 de julho e foi instituído pela ONU. No Brasil, a Lei número 13.344 de 2016 estabeleceu essa mesma data. A campanha Coração Azul é promovida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e busca conscientizar e encorajar a sociedade sobre a luta contra o tráfico de pessoas. O Coração Azul representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas e lembra a insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. E aqui nós temos, né, a imagem que eu trouxe para vocês do símbolo, né, do Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, a campanha Coração Azul. Tem aí o coraçãozinho azul e está escrito: nós fazemos parte da campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que o assédio moral, o assédio sexual e o tráfico de pessoas são formas graves de violação dos direitos humanos, atingindo mundialmente milhares de vítimas. Combater o assédio moral e sexual no ambiente das instituições públicas constitui uma ação fundamental para o êxito dessa política. É papel nosso também contribuir, gente, denunciando, né? Mostrando para as pessoas que praticam esse tipo de coisa que aquilo é crime, né? Imagina se estivesse acontecendo na sua família, aí em casa, algum parente seu, como que a pessoa se sentiria? Então, é crime e há os órgãos competentes que lidam com esse tipo de situação. Eu te convido agora a resolver uma questão sobre a nossa aula. Vamos resolver uma questão? Vamos lá. Eu trouxe uma música aqui, ó, parte de uma música, eu não trouxe a música completa porque ela é bem grande, né? Se chama Maria da Penha, de composição do Paulinho Rezende e Evandro Lima, que é interpretada pela Alcione, é cantada pela Alcione. Eu vou ler aqui a estrofe da música para vocês, depois nós vamos ao comando da questão. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa. Da Dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor.
vacilou, tá na tranca. Respeito, afinal, é bom e eu gosto. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui, o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha, vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão social, associado principalmente a... Então essa letra da música da Alcione fala de agressão física contra pessoas, né? Principalmente mulheres. Letra A. Mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho. Letra B. Formas de ameaça doméstica que se restringem à violência física, relações de gênero socialmente constituídas ao longo da história. Letra D. Violência doméstica contra a mulher relacionada à pobreza. Ingestão excessiva de álcool pelos homens. Bom, de álcool a gente já tira logo de cara, né? Letra E a gente já sabe que não é. Aqui fala o nosso assunto, ele tratou de assédio sexual, assédio moral e tráfico de pessoas. E existe uma grande quantidade de mulheres envolvidas nessa questão, né? Isso é uma forma de agressão também. Vale detalhar aqui para vocês que agredir não é só bater. Eu também agrido com palavras, com ameaça, né? Com algum tipo de gesto que intimide a vítima, traficando pessoas, né? Então, as mulheres estão inseridas dentro desse contexto. Baseado nos nossos estudos, o nosso gabarito aqui, relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. É a letra C. Aqui está o nosso gabarito, só uma questão. Eu trouxe para vocês na aula de hoje. Um resumo da nossa aula. Nós fizemos uma introdução e uma contextualização sobre o assunto, assédio sexual, moral e tráfico humano, o conceito de assédio moral, tipos de assédio moral, o conceito de assédio sexual e as formas de assédio sexual, tráfico de pessoas e seus elementos. A nossa aula foi baseada nessas referências. Para mais esclarecimentos sobre esse assunto, você pode pesquisar aí na sua casa, procurar outros vídeos, documentários que tratam a respeito desse assunto. É um tema muito importante. Vez ou outra cai, né, nos vestibulares, principalmente em redações. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima oportunidade. Tchau!